Fala, meus amigos, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal para falar sobre Juventude 0, América Mineiro também 0, o jogo dessa segunda-feira, abrindo a quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o teu like, enfim, participa, comenta, vamos fomentar esse canal que é o único dedicado à dupla Caju exclusivamente aqui no YouTube. Bom, Juventude e América 0-0 é o jogo que eu posso dizer que teve fatores positivos e fatores negativos. Ponto perdido em casa, para mim, é sempre fator negativo. O Juventude perdeu 2 pontos em casa e nos últimos 6 pontos ganhou 1. Então, se eu saudei a excelência técnica na primeira rodada e na segunda rodada com 100% de aproveitamento, eu tenho que dizer que não é legal em 6 pontos ganhar 1. Mas teve fatores positivos. O Luiz Carlos, que foi um goleiro que alguns falaram mal porque entendiam da falta do Carné, e o Carné, lógico, é um goleiraço, ele é o titular do Juventude, ele nem falhou contra o Paraná e o pessoal já estava dizendo que era problema para o Juventude, sendo que é difícil para um goleiro sem ritmo de jogo estrear e fazer uma grande exibição. Ele não fez grande exibição, mas também não falhou contra o Paraná, e foi muito bem no jogo contra o América. Então, mais calma para analisar, principalmente essa função que o cara precisa de ritmo de jogo. E goleiro reserva raramente tem ritmo de jogo, porque ele não entra durante as partidas, ele entra só em caso de necessidade. Outro ponto importante é preciso saber sofrer no futebol. É um termo meio clichê, mas em alguns momentos ele é válido. E esse é especificamente. O Juventude teve que fazer 2 trocas no primeiro tempo por lesão, e inclusive uma das trocas sendo o Renato Cajá, e não teve tantas alternativas de mudança de jogo, então acabou tendo que ver no segundo tempo o adversário jogar mais e o Juventude ter que resistir, mesmo jogando em casa, e resistiu, e conseguiu esse ponto, que é dos males o menor, né? Consegue um ponto, não perde tanto assim para o América, porque ele poderia, além de perder os 3 pontos na tabela, ver um adversário direto conquistá-los, então foram 2 pontos que se perderam para cada lado. Bom, de toda forma, eu penso que algumas situações não foram legais. Primeiro, a gente mesmo falando sempre que a continuidade é tudo no futebol, nós falamos também que este retorno do futebol ele exige algumas mudanças, como por exemplo, dosar melhor a questão dos jogadores, dosar a parte física e de vez em quando mudar alguma coisa na base titular. Foi surpresa para mim quando vi a escalação do Juventude com o mesmo time que vinha jogando nos últimos jogos, que vinha começando as partidas. E aí 2 lesões musculares no primeiro tempo, com o Reinaldo e com o Renato Cajá. Então, sim, é preocupante. Sim, é preocupante que o Juventude tenha optado por dar sequência a todo o chamado 11 titular, e aí alguém sofra lesões musculares ainda no primeiro tempo, porque é sinal de que alguma coisa já não estava andando bem e não foi vista pela comissão técnica. E aí é técnico, preparador físico, enfim, não vou individualizar. A comissão técnica, sim, ela se responsabiliza por essas questões físicas quando vê essa rotina toda de jogos e opta por manter o time. Então, é impossível dizer que foi apenas obra do acaso. Acho que foi um risco que o Juventude se propôs a correr e infelizmente não deu certo. Outro ponto, o Juventude, por fazer as 2 alterações no primeiro tempo, ele poderia mexer no intervalo e uma vez no segundo tempo para colocar mais 3 jogadores novos no time. Não fez no intervalo, o que na minha opinião foi um erro crasso. Juventude que podia ter colocado um atacante no lugar do Renato Cajá para ficar com 3 homens de meio, mesmo faltando a criatividade, mas teria velocidade pelos lados e um cara na frente para chamar a defesa adversária. Juventude não fez isso. Juventude no segundo tempo demorou quase meia hora para fazer 2 alterações, ainda ficou com uma vaguinha de substituição que não tinha mais momento para fazer, mas ficou, por exemplo, com seus laterais cansados. E terminou o jogo com 3 volantes de ofício e um volante improvisado, que foi o lateral Samuel Santos. Terminar com 4 volantes em casa, sinceramente eu penso que poderia ter agido diferente e ter pelo menos terminado com 3 volantes e 3 atacantes. Não optou por isso.
o Juventude do Dino Camargo, do técnico Pintado, e por isso, pelas nuances de uma escalação que eu acho que está equivocada, João Paulo e Bispo não devem jogar juntos, é ou um ou outro, ou um ou outro. Então já começou com essa situação que está sendo muito discutida, e ainda demorou para mexer, e quando mexeu de forma insuficiente. Bom, então por isso tudo, eu penso que esse ponto tem que ser comemorado.